Prezados irmãos, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus para todos, os irmãos e as irmãs, amém? Amados irmãos, palavra de hoje, aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a seguir. A palavra do Senhor mostra, amados irmãos, de dois irmãos que conheceram o Senhor Jesus, aliás, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Mas um era obediente e o outro desobediente. Nós estamos falando aqui de Abel, que andou com Deus, teve vida com Deus e morreu servindo a Deus. Ele era pastor de ovelhas. Caim, seu irmão lavrador da terra. E Caim também conheceu a Deus, mas Caim não obedeceu a Deus, não deu ouvido à voz de Deus e pereceu, porque foi rebelde diante de Deus. E Abel andou com Deus. Abel teve uma vida com Deus, Abel andou com Deus. Então a gente vê a diferença, amados irmãos, daquele homem e daquela mulher que realmente serve o Senhor de verdade. E Abel, ele andou com Deus, teve vida com Deus e deu um grande exemplo, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Dois irmãos, né? Filho de Adão e Eva. E diz no versículo 3 do capítulo 4: E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então vemos aqui que passa um tempo, Caim leva uma oferta do fruto da terra. Então aqui no versículo 3 mostra que o Senhor era com Caim, que o Senhor abençoou a lavoura de Caim. Tanto é que Caim levou uma oferta ao Senhor, porque ele colheu frutos maravilhosos. O Senhor abençoou Caim e ele leva uma oferta ao Senhor. Então no versículo 3 mostra que o Senhor abençoou o fruto que Caim plantou. E no versículo 4, e Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. No versículo 4, Abel também traz uma oferta ao Senhor, do primogênito das ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel. Note aqui que o Senhor diz que agradou primeiro de Abel e depois da oferta de Abel. Por que o Senhor se agradou de Abel? Porque Abel andava com Deus. Abel tinha uma vida com Deus. Abel tinha uma sinceridade com Deus. Abel tinha intimidade com Deus. E depois de Deus falar que agradou de Abel, ele vai dizer que agradou de sua oferta. Então o Senhor Deus se agradou tanto de Abel quanto da oferta de Abel. Isto é, porque Abel tinha realmente uma vida com Deus. Porque o Senhor não está interessado na oferta de uma pessoa que desobedece a Ele. O Senhor está mais interessado na obediência da pessoa. Então, quando a pessoa anda em obediência, o Senhor agrada da pessoa e da oferta da pessoa. Ou do dízimo da pessoa, né? Hoje o dízimo está banalizado, muitos roubando ao Senhor no dízimo, né? E diz que não tem base bíblica, né? Sendo que o dízimo é antes da lei, na lei e no Novo Testamento, né? Estão roubando do Senhor e dizendo que não tem base bíblica para não devolver aquilo que é do Senhor. Mas aqui Caim trouxe uma oferta e o Senhor abençoou o fruto dele no versículo 3. No versículo 4, Deus se agrada de Abel e da sua oferta, isto mostrando que Abel tinha vida com Deus. No versículo 5, mas de Caim, olha só, e de sua oferta não se agradou,
Então, de Caim, primeiro fala de Caim, depois da oferta de Caim. O Senhor não se agradou de Caim, e depois diz que não agradou da oferta dele. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E Caim ficou irado, nervoso, perturbado, porque o Senhor não se agradou dele e nem da oferta. Mas é porque Caim não tinha uma vida com Deus. Caim não tinha intimidade com Deus. Caim não obedecia a Deus. Tanto é que no versículo 6 você vai ver aqui, ó. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que caísse o teu semblante? Olha que Deus conversa com Caim. Dá conselho para Caim que nem um pai dá conselho para o filho que ama. Deus conversou com Caim. Caim poderia ter se arrependido, pedido perdão, e o Senhor então aceitaria ele e a oferta dele, mas ele não se humilhou. Olha no versículo 7, piorou. Se bem procederes, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado já as porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o Senhor conversa de novo com Caim no versículo 7. O Senhor conversa com Caim no versículo 6 e no versículo 7. E no versículo 7 o Senhor vai dizer por quê, né? Glória a Deus, aleluia. Se procederes maus assim, não vai dar certo. Pois o desejo está sobre você de se irar, de pecar, de matar, mas você deve dominar, não dar lugar a esses maus pensamentos, a esses maus desejos. Porque, amados irmãos, o desejo de pecar está em nós, mas nós temos que dominar o desejo para não pecar contra Deus, fugir deles, né? Fugir deles, porque Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas Caim não resiste o diabo. Caim dá ouvido a Satanás. Mesmo Deus conversando com Caim no versículo 6 e no versículo 7, como um pai conversa com o filho, aconselhando, ele não deu ouvido. E o Senhor disse: o seu desejo sobre ti, mas deves dominar. Olha só, se bem procederes, não é certo que serás aceito. E se não procederes bem, o pecado já porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Então Caim tinha que dominar isso. Deus ensinou a ele, instruiu a ele, mas por rebeldia ele não quis, porque não tinha vida com Deus e não andava com Deus. Olha no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Olha só, mesmo Deus ter conversado com ele no versículo 6, no versículo 7, ter orientado ele, no versículo 8, ele levanta contra o irmão dele e mata o irmão dele, mata Abel. E Abel morreu, matado pelo seu irmão. Primeiro assassinato na face da terra, um irmão matando o outro. Mas Abel tinha uma vida com Deus, e Deus se agradou dele e da oferta dele, e ele foi morar com o Senhor, porque ele morreu e partiu com o Senhor, está reinando com Cristo, desde aquela época, continua reinando com Cristo, porque foi fiel. Olha, amados irmãos, a importância de ser fiel. Glória a Deus, aleluia. Então Caim se levanta falando com o irmão dele com ignorância, irado, não obedecendo a Deus, não dando ouvido que Deus tinha conversado com ele. O próprio Deus conversou com ele e não deu ouvido. Se levanta contra o irmão e mata. E Abel foi morar com o Senhor porque era fiel. Olha a diferença do homem e da mulher que anda com Deus, que anda em obediência a Deus. Olha no versículo 10. Glória a Deus. E no versículo 9.
E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E olha o que ele diz para o Senhor perguntou para ele, olha o que ele diz. E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Era ignorante até com Deus. Não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha como ele fala com Deus, a ignorância dele. Né? Tanto é que o Senhor vai falar com ele no versículo 6, no versículo 7, orientando a ele, em vez de se humilhar e deixar o pecado, não. No versículo 8 ele mata o irmão dele. No versículo 9 Deus vai perguntar do irmão dele e dá essa resposta ignorante para o Senhor Deus Todo-Poderoso, hein? E no versículo 10 Deus disse: eu disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. Deus falou para ele: o sangue do teu irmão Abel derramado na terra, clama a mim. O sangue é vida, meus irmãos. O sangue de Abel estava clamando o Senhor. Por isso que não devemos comer animal sem antes derramar o sangue do animal da terra, porque o animal, o sangue é vida, e quem faz isso vai ter que dar conta do sangue do animal. E o sangue de Abel sobre a terra clamava por justiça a Deus Todo-Poderoso. Então veja, amados irmãos, dois homens que conheceram a Deus, mas um se dispôs a andar com Deus, ter vida santa, e Deus se agradar dele e da oferta, e o outro ser realmente um assassino, um ignorante, e conhecendo a Deus, fazer tudo isto. Então a palavra do Senhor quer dizer para nós hoje, o negócio é ter vida com Deus, andar com Deus, e Deus vai nos aceitar e aceitar a nossa oferta, nosso dízimo. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, sendo fiel a cada dia, que isso é agradável a Deus. Amém, amém, amém.